Que Deus abençoe você, que Deus te dê a graça, a paz e a alegria. Chegou a hora maravilhosa e abençoada por Deus, que é a hora que vamos ministrar uma palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Solta o BG, meu querido. Pode soltar, que é para a gente ministrar uma palavra forte, confiando no Senhor, né? Porque se Ele não for conosco, nós perecemos, mas com Cristo nós vencemos qualquer batalha na vida. Hoje eu vou ministrar uma palavra, mas eu vou ministrar crendo e confiando no Senhor. Vamos embora? Livro de 2 Reis. Presta atenção, porque Deus tem uma palavra para você. 2 Reis, capítulo de número 16, e eu quero ler apenas os versículos de número 7 e 8, que diz assim a palavra de Deus. Acais enviou mensageiro a Tiglate e Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou teu servo, teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acais a prata, o ouro, que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Síria. Somente esses 2 versículos para nós meditarmos aqui, quando nós confiamos em Deus, né? E Deus, conhecendo assim os nossos corações, Ele vai nos fortalecendo de uma maneira maravilhosa. Esse texto da Bíblia nos traz uma palavra e fala de um homem chamado Acais. Acais, diz a Bíblia que ele foi um rei de Judá. E ele, como rei de Judá, a Bíblia diz que no ano 17 de Peca, filho de Remalias, ele começou a reinar. Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Quando ele começou a reinar, ele tinha 20 anos de idade. 20 anos de idade ele começou a reinar. E o texto diz que quando começou a reinar, diz que ele tinha 20 anos e reinou 16 anos. Então, ele tinha 20 e reinou 16. Com 36 anos, ele estava reinando ainda em Jerusalém. Só que a Bíblia diz que ele não fez o que era reto aos olhos do Senhor, o seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel e até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altares, nos alteiros, como também debaixo de todo o arvoredo. E eu estava pensando nesse texto aqui da Bíblia, e eu estava pensando, Acais, ele queimou incenso debaixo dos arvoredos. Acais, diz a Bíblia que ele subiu a Rezim, que era o rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, e Jerusalém, para pelejar. Acais, ele tinha um problema, que eu vou falar sobre essa situação, que ele tinha um problema, que ele gostava de estar pelejando, de estar brigando, ele brigava com todo mundo. Ele era rei, se tornou rei durante esses 16 anos de reinado. Ele arrumou muito problema.
Ele, para onde ele arrumava problema, ele não podia ver ninguém com nada que ele queria. Ele queria invadir, ele queria tomar posse, ele queria sentar no trono dos outros, ele tinha um reinado dele, mas ele queria mais, ele queria o trono dos outros, ele não aceitava, se ele comesse bem, ele não aceitava que o outro comesse bem, se ele se vestisse bem como rei, ele não gostava que o outro também se vestisse como rei, ele entendia que a roupa do outro rei era melhor, era bem mais cara do que a dele, ele entendia que o reinado dele era muito bom, mas ele via um reinado menor do que o dele, mas ele interpretava que era um reinado melhor do que o dele. Então, isso criava dentro dele um apetite por aquilo que era dos outros, entende? De uma forma exagerada, de uma forma terrível. E o texto diz que ele ia pelejar. A Bíblia diz que naquele mesmo tempo o rei de Israel restituiu a Elate, a Síria, e lançou fora de Elate os judeus e os sírios e vieram a Elate e habitaram ali até o dia de hoje. Observe que as coisas aconteceram, só que Acais ele enviou mensageiro a Teglat-Pileser, que era o rei da Síria, dizendo: eu sou o teu servo e teu filho, sobe agora e me livra. Ele disse: eu sou teu servo e também sou teu filho, eu preciso que suba para me livrar. Ele, quando mandou o recado pedindo para que subisse, para que viesse ao encontro dele para livrar ele, o texto diz que ele disse: livrar o teu filho das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantaram contra mim. Está escrito no capítulo 16, versículo de número 7, de 2 Reis. Ele pediu agora ajuda, dizendo que o rei de Israel e o rei da Síria tinham se levantado contra ele. Se levantaram contra mim. Observe o quanto ele era astuto. E eu estava meditando nesse texto da Bíblia Sagrada e eu comecei a entender, pelo Espírito Santo de Deus, o quanto tem pessoas astutas. Vem me ajudar, vem me socorrer, vem me apoiar. Ele estava pedindo apoio ao rei de Israel, ao rei da Síria, ele estava pedindo apoio. Ele já era forte, ele queria ficar mais forte ainda, para que ele viesse fazer os inimigos dele temer, se render diante dele. Meu Deus, o Espírito de Deus estava falando ao meu coração e dizendo para mim, falando ao meu coração: existem pessoas na sua vida que faz de tudo para que você se renda diante dela. Oh, xalabadaragalagamantchofá. Oh, como eu sinto a presença de Deus aqui. Só que você não vai se render diante de ninguém. Alguém vem lutando dia e noite, noite e dia, o tempo todo, toda hora, fazendo de tudo, inventando história, inventando mentira, para que você se renda diante de alguém. Você não vai se render diante de ninguém. Você vai se prostrar diante de Deus. Deus é maior. Não se preocupe, porque ninguém vai passar por cima de Deus para atingir você. Existe um Deus antes de você. Existe um Deus grandão na sua frente, que luta, que peleja, que batalha e que cuida de você e que não vai deixar você perecer. Oh, glória a Deus. Ele estava aqui querendo unir as pessoas, dando uma de vítima, se vitimizando, dizendo que precisava de ajuda, porque o rei de Israel, o rei da Síria, vem me livrar das mãos do rei de Israel, que se levanta contra mim. Se levanta contra mim, meu Deus. Quem é que está se levantando contra você? Quem é que está se levantando contra você? Se levantam contra mim. A Bíblia diz que tomou Acais prata, ouro, que se achou na casa do Senhor e nos tesouros do rei, e mandou um presente para o rei da Síria. Olha aí, ó. Ele pegou o que não era dele, da casa de Deus, meu Deus do céu. Juntou ouro, prata, tudo e mandou para o rei da Síria. Toma aí, ó, rei da Síria. Vem embora me ajudar. Não era dele, ele pegou da casa do Senhor. Ele queria apoio. Ele queria mais. Ele queria destruir o povo de Israel.
ele queria destruir os separados de Deus, ele queria destruir a glória de Deus, ele queria destruir quem tinha sido chamado, separado, escolhido por Deus. Escute você o que o Deus grandão está dizendo para você. Na vida, na nossa caminhada, quando você menos espera, quando Acais, ele não surge, quando Acais, ele não surge, Acais se revela que é ele. Acais, ele Acais só vai se esconder até o dia que Deus permitir. Ele disse, vem, vem. Então, se levantando contra mim, ele dizendo isso, e tomou o ouro, prata, está escrito capítulo 16 de 2 Reis, versículo 8, tomou Acais prata, ouro, que se achou na casa de quem? Do Senhor, e nos tesouros da casa do rei. Ele tanto mexeu no que era de Deus, como ele mexeu na casa do rei. Pegou ouro, pegou prata e mandou para o rei da Síria. Olha aí o presente que eu estou te dando. Um presente que não veio daqui, do suor. Um presente que não veio do trabalho das suas mãos. Um presente que ele tirou da casa de Deus e tirou de Acais. Escuta, a revelação de Deus aqui é muito forte. Ela vem do alto, a mensagem aqui é olho no olho. É olhando para você, você que me assiste aqui pelo canal do YouTube, é você aqui ouvindo pela rádio, pelo site, aplicativo, você que está se fortalecendo, escute. Tem gente querendo tomar o que é teu, está querendo pegar o que é teu, não respeita você, não respeita o que é de Deus. Tem coisas que estão nas minhas mãos, mas é de Deus. Tem coisas que Deus colocou para eu administrar, mas é dele. E o que é dele tem que ter cuidado para não mexer no que é dele, nem mexer naquilo que é do servo de Deus. Eu não sei quem é que está lutando. É que me calagamantou, me calar, tem gente querendo pegar. Tem gente querendo tomar, querendo se apossar. Tem gente querendo pegar para mandar para a Síria, o rei da Síria, o presente que eu estou te mandando. Por isso que nós temos que ter cuidado. Tem que ter cuidado. O rei da Síria, a Bíblia Sagrada diz que ele mandou um presente para o rei da Síria. E o rei da Síria lhe deu ouvidos ao rei da Síria, subiu contra Damasco e tornou a levar o povo para Quir e matou em Rezim. Tá vendo? Ele pegou o presente que era de Acais, cresceu o olho, não foi do suor, não foi do trabalho. Acais tomou do povo de Israel, entrou na casa do Senhor, pegou também ouro e prata, meu Deus, e entregou para o rei da Síria. A Bíblia Sagrada diz que então o rei Acais foi a Damasco, encontrar-se com Tiglat-Pileser, que era o rei da Síria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acais enviou o sacerdote Urias, a aparência do altar, meu Deus, e o modelo conforme toda a sua obra. Ele disse, manda isso aqui, faz um modelo, eu quero o modelo aqui desse altar. Mandou para Urias com toda a formosura, do jeito que estava ali, disse, Urias, vê aí esse altar aí. A Bíblia diz que Urias, o sacerdote, edificou um altar, conforme tudo que o rei Acais tinha ordenado de Damasco, assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse a Damasco. Ele fez um igualzinho, meu Deus do céu. Observe comigo, o que habitava nele era sujo. O que habitava nele não prestava, o que habitava nele fazia com que ele lutasse. Meu Deus do céu, isso é muito sério, minha gente. Isso é muito sério. Naquela época, ele mandou um modelo. Eita Deus. Ele andava naquela época, tinha pessoas que desenhavam, pessoas que, dificilmente tinha máquina fotográfica, era uma dificuldade. Eu não estou falando de fotografia. Eu estou falando que ele pegou o modelo. Ele disse, o modelo eu quero desse aqui lá. Meu Deus. Tem tanta gente querendo ter o que tu tem. Tem muita gente querendo estar onde tu estás.
Tem decalamantou delerigiofá. Tem muita gente querendo ser quem tu és. Tá sim, oh meu Deus. Essa palavra é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Essa palavra vem diretamente do trono da graça. Se tu crê nessa palavra, se tu recebe essa palavra, se tu tem glória para dar a Jesus, dá glória para ele. Tem muita gente querendo ser quem tu és. O texto diz que ele pegou o modelo, mandou para o sacerdote Urias. Meu Deus do céu, como é forte esse negócio. E disse: Urias, eu quero um altar igual esse aí. Vê aí. Urias pegou o sacerdote, obedeceu, morria, irmão. Urias pegou, olhou. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. Tá vendo? Se eu quero um altar desse aqui para sacrificar, é a mesma coisa, irmão. Tem gente que olha, se eu quero um carro desse aqui para eu andar, é desse aqui, igual desse irmão. Eu quero uma roupa dessa para vestir, sabe? As pessoas são assim, os seres humanos são difíceis de lidar, e o Deus grandão manda te dizer que tu tem que ter cuidado. Tu tem que ter cuidado. Tu não precisa estar mostrando o que tu tens, o que Deus te deu a ninguém, não. Tu tem que ter cuidado, tu tem que ser prudente, porque só quem conhece o coração de Acais é Deus. E ele viu o altar e disse: eu quero um desse lá igual. Manda o modelo aí para Urias, o sacerdote. Diz a ele que prepara um altar desse aí igual, porque quando eu chegar lá eu vou sacrificar. Meu Deus do céu. Tem ou não tem? Tem, irmão. Tem muita gente assim. Tem muita gente agindo dessa maneira. Os Acais não se acabaram. Os Acais ainda existem dentro da casa, no meio da família, dentro das empresas. Os Acais ainda estão nos observando. Não fique pensando você que os Acais morreram totalmente. Não morreu o daquela época, mas eles reproduzem. O espírito maligno que usava Acais lá em 1900 antigamente. Meu Deus, existem os Acais hoje que vivem olhando. Meu Deus, mandou um modelo. Hoje não manda esse modelo mais escrito, desenhado. Não, manda por foto. Vê aí esse vestido aí. Vê aí esse paletó. Olha, vê essa gravata. Eu quero uma gravata. É assim, irmão, que acontece. Que conversa é essa? Desse jeito. Tem que ter cuidado com a Acais. Você está pensando que Acais morreu? Você está pensando que Acais lhe esquece? Você está pensando que Acais lhe deixa de mão? Você está pensando que Acais deixa de lhe observar? Você está pensando que Acais ele vai desistir de você com tanta facilidade? Vai não. Agora, quando chegar a hora de Deus, Deus resolve com Acais. Meu Deus do céu. Quem é que está crendo, sentindo a presença de Deus, engrandece o nome dele? Na hora certa, Deus marcará um encontro com Acais. Meu Pai do céu, o texto diz, no capítulo 16 de 2 Reis, versículo de número 12, vindo, pois, a Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e expergiu sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou ele diante da casa, de entre o seu altar, a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar, da banda do norte. E o rei Acais mandou Urias, o sacerdote, dizendo: no grande altar, queime o holocausto da manhã, como também oferta de manjares de noite, o holocausto do rei, a sua oferta de manjares e o holocausto de todo o povo da terra. Observe, diz que fez Urias o sacerdote conforme tudo o que Acais lhe ordenara. Escuta, olha a situação do sacerdote Urias, fazendo tudo o que Acais lhe ordenava. Escute, você não vai fazer o que Acais está ordenando você fazer, não. Escute o que Deus está falando com você. Às vezes Acais faça desse jeito, e o sacerdote sem firmeza, sem base, sem Deus, só com o nome de sacerdote, ele fez tudo o que Acais ordena, e o rei Acais cortou as cintas das bases e de cima, e tomou a pia e o mar, e tirou de sobre os bois de cobre,
e os que estavam debaixo dele pô-los sobre um pavimento de pedra. Meu Deus, também cobertura. A Bíblia diz que do sábado que edificavam a casa, a entrada, a fora, e retirou a casa do Senhor por causa do rei da Síria. Observe o tamanho da barbaridade que Acais fez. E Deus estava contemplando Acais. E o da calar que a manto deleque me calar de ofá. Eu não sei, escute aqui o que Deus está dizendo para você. Eu não sei qual é, meu Deus, que palavra forte. Eu não sei qual é o danos ou prejuízo que Acais está te trazendo. Aqui, Acais trouxe prejuízo, trouxe problemas. O rei da Síria deu ouvido a ele. Está escrito, capítulo 16, versículo 9, que o rei da Síria deu ouvidos, pois o rei da Síria subiu contra Damasco e tomou e levou o povo para Quis e matou em Rezim. Está vendo o que ele fez? Ele deu ouvido, irmão. Ele deu ouvido. Acais causou um grande estrago ali na vida do povo. Acais, ele encontrou apoio. Tem que ter cuidado para não dar o apoio a Acais. Acais não respeita você, Acais não respeita a sua família, Acais não respeita a tua chamada, Acais não respeita ninguém. Ele fez tudo o que Acais tinha ordenado. O texto diz que o rei, ora, o mais alto de Acais, o que fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E a Bíblia diz que dormiu Acais com os seus pais, foi sepultado junto aos seus pais, na cidade de Davi. Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Tá vendo? Antes de Ezequias reinar no lugar de Acais, ele fez muita coisa. Ele conseguiu manipular o rei da Síria. Ele tinha um sacerdote que fazia o que ele queria. Meu Deus do céu. O texto diz, irmãos, que quando ele morreu, o filho dele reinou no lugar dele. Escute, é Acais. O Senhor está falando para você sobre Acais. Acais, ele é aquele que dá prejuízo. Acais é aquele que destrói. Acais é aquele que arranca o que é nosso. Acais é aquele que danifica. Tem que ter cuidado, irmão, para Acais não danificar o que é seu. Você tem que ter cuidado, meu Deus. A Bíblia diz que assim como a galinha cuida dos seus pintinhos, meu pai, está na Bíblia Sagrada. Assim como a galinha cuida dos seus pintinhos, Deus também, ele cuida de mim, cuida de você. Quem é que está debaixo dos cuidados de Deus? Quem é que está debaixo dos cuidados de Deus? Glorifica o nome dele, engrandece o nome dele, exalta ele, adora ele. A Bíblia diz que pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, mas o Senhor está dizendo: eu todavia não me esquecerei de ti. Tu estás debaixo das asas do Deus grandão. Tu estás debaixo das asas do Onipotente. Meu Deus, a Bíblia Sagrada diz que na sombra do Onipotente descansará. Deus está dizendo: descansa debaixo da minha sombra, debaixo da sombra do Onipotente. Tu precisa ir para debaixo da sombra do Onipotente. É Acais te perseguindo e tu debaixo da sombra do Onipotente. Quem é que está debaixo da sombra do Onipotente? Eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Quem é que está debaixo? Quem é que está debaixo da sombra do Onipotente? Está escrito no livro dos Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Quem vai, quem entra agora? Deus está dizendo: vem para minha sombra, te esconde na minha sombra. Meu Deus, tu estás na sombra de quem? Deus está dizendo: eu quero você na minha sombra. Se esconde na sombra do Onipotente. Quem está escondido na sombra do Onipotente
Onipotente. O adversário não toca quem está na sombra do Onipotente. O adversário não danifica quem está na sombra do Onipotente. O adversário não derruba quem está na sombra do Onipotente. Não é ferido. O grande Deus está dizendo: eu quero mulher, mulher, Deus está dizendo para você: eu quero você na minha sombra. Meu Deus, que palavra forte. Deus quer você na sombra dele. Fique na sombra de Deus. Você está ouvindo o que Deus está falando para você? É na sombra de Deus que você tem que ficar. Eita Deus. Oh meu Deus, que palavra forte. Eu estou me arrupiando todo aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Deus está dizendo para você que quer você na sombra dele. Na sombra dele. Você está ouvindo o que ele está dizendo? Ele quer você na sombra dele. Você está entendendo o que o grande está falando com você? Que ele quer você na sombra dele. Vem para a sombra de Deus. Eita, glória a Deus. Ele quer você na sombra. Ele me quer na sombra dele. O diabo fica perturbado comigo. Ele fica perturbado comigo, perturbado com você. Por quê, irmão? Por que ele fica perturbado? Porque ele sabe, irmão. Ele sabe que nós estamos na sombra de Deus. Quem é que está na sombra de Deus aí? Quem é? Quem é que está na sombra de Deus aí? Quem vai permanecer na sombra de Deus? Ele está dizendo: eu quero você na minha sombra. Meu Deus. Vai para a sombra de Deus hoje, pela fé. Pela fé. Vamos entrar agora, viu? Isso aqui é mistério de Deus. Quando é mistério de Deus, eu tenho que falar. E eu tenho que fazer para você entender quem está me vendo agora. E quem vai me ouvir, quem está me ouvindo pelo rádio, vai entender o negócio. A gente vai entrar agora. Meu Deus do céu, um mistério, viu? Se liga no céu aí, no trono da graça. A gente vai entrar agora, viu, meu filho? Ô, minha irmã em Cristo, minha amada irmã, bora. Tu pode pegar aí na mão de alguém pela fé da tua família. Tu pode abraçar a tua família pela fé. Meu Deus. Tem alguém precisando entrar na sombra de Deus da tua casa. Tu eu já sei que está. Meu Deus. Leva esse alguém para a sombra agora pela fé. Pega na mão desse alguém pela fé. Não precisa tocar em ninguém. Não precisa tocar em ninguém. Isso é mistério de Deus. Isso é mistério de Deus. Eita, glória a Deus. Não tem ninguém. Tá tudo bem por aqui. Agora eu preciso, então vai. Vamos lá? Eu vou pegar na mão de alguém aqui que eu sei que precisa ir para a sombra de Deus. Da sombra do Onipotente. Meu Deus. No esconderijo do Altíssimo. Deleque me calar, amante. Alguém procura alguém. Me calar, mas não vai achar, porque vai para minha sombra agora. Pega aí pela fé. Alguém pode estar longe. Pega aí agora na mão desse alguém pela fé. Pega, eu vou pegar aqui com as duas mãos. Sei, meu Deus. Eita Deus. Alguém precisa urgentemente ir para a sombra do Onipotente, para o esconderijo do Altíssimo. Bora, eu vou pegar aqui, tá? Vou pegar pela fé na mão de alguém. Meu Deus do céu, vou pegar. Bora, pega comigo aí. Eu pego aqui alguém, na mão de alguém. Eita Deus. Bora, vou pegar, viu? Peguei. Já pegasse aí alguém? Se for preciso dar mais de uma viagem lá, tu dá. Bora. Aceita a presença forte. Senta essa presença aí, que isso aqui não é emoção, não. Isso aqui não é a carne, não. Que a carne é podre, a carne não serve pra nada. É o grande falando. Bora, pegou? Pegou? Bora lá agora. A gente vai na sombra do Onipotente pela fé. Bora agora. Entra comigo agora. Bora? Bora na sombra do Onipotente. Meu Deus, glória, bora dar sete glória e bora entrar. Isso é mistério de Deus, rapaz. E eu quero saber quem não crê. Quem não crê é problema de quem não crê. Bora dar sete glória e bora entrar na sombra do Onipotente. Bora levar alguém para lá. Bora esconder alguém no esconderijo do Altíssimo hoje. Bora? Glória, 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 glória e glória. Bora? Simbora. Eita Deus. Cheguei na sombra do Onipotente. Chegaste tu?
Erebiostiofa. Tô no esconderijo do Altíssimo aqui, ó. Eita, presença boa. Eita, que presença maravilhosa. Sente essa unção que eu tô sentindo aqui. Isso aqui não é brincadeira não, rapaz. Isso aqui é a graça de Deus. Eita, Deus tremendo. Tô eu na sombra do Onipotente. Olha como é boa. Dá nem sair daqui pra quê? Meu Deus. Já deixei alguém aí, ó. Na sombra do Onipotente. No esconderijo do Altíssimo. Meu Deus do céu. Deixando no esconderijo do Altíssimo, ó. Deixando na sombra do Onipotente. Ei? Ficando no esconderijo do Altíssimo. Eita, glória a Deus. Eita, glória a Deus. Alguém vai ficar doidinho. Alguém vai ficar doidinho, mas não vai mais te ver. Mas não vai mais te achar. Vai ficar doidinho, doidinho. Não sei quem é. Terebicalacamanto. Deremiquiostiofa. Meu Deus, que palavra forte é essa? É o esconderijo do Altíssimo. Eu fui. Eu cheguei lá, eu já estou aqui. Eita, Deus bom. Esconderijo do Altíssimo. É lindo ele, né? Eu estou vendo pela fé, viu? A sombra do Onipotente. Meu Deus, como é boa. Olha, não tem outro lugar igual. Um lugar bonito como esse. Vê aí pela fé. É a sombra do Onipotente, rapaz. Para entrar na sombra do Onipotente não precisa ter dinheiro. Não, não. Para entrar no esconderijo do Altíssimo, isso é pela fé. Isso é honra que ele dá. Entra aí, ó. As portas estão abertas. Bora, rápido, já entrou. Eita, mistério tremendo. Pronto. Já? Prá! Fechou. Eita, que Deus tremendo. Pronto, deixa no esconderijo. Segue tua vida de cabeça erguida. Continua confiando em Deus. A palavra diz no Salmo 125 que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Fica no esconderijo do Altíssimo. Acabou-se. Porta fechada, ninguém entra, não tem chave. Meu Deus, que abra. Porque ele é quem fecha. E a Bíblia diz que a porta que ele fecha, ninguém abre. E a que ele abre, ninguém fecha. Glória a Deus. Fica no esconderijo, tá? Fica no esconderijo. O grande tá mandando tu ficar no esconderijo. Meu Deus, vou encerrar a mensagem. Vou fechar logo a Bíblia aqui, senão não vou parar de falar. Meu Deus, meu Deus. Ei, o grande, meu Deus do céu. Tu que estás aí ouvindo essa palavra aqui. Tu sabe, Deus te conhece, te sonda. O grande manda dizer a você assim, ó. O grande manda dizer assim, ó. Eita, essa palavra é para mim também, é para mim aqui, é para mim, eu recebo, né? O grande manda dizer assim, olha. Fica do esconderijo do Altíssimo, meu Deus. Senão, senão tu vai descer. Eita, Deus. Eita, Jesus, me ajuda aí. Fica na sombra do Onipotente, senão tu vai descer. Meu Deus, que palavra é essa aí, Jesus? Aí estreitou, viu? Mas eu não tenho nada a ver, não quero nem saber quem crê, quem não crê. Fica na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, senão tu vai descer. Alguém te procura. Se tu não estiver, meu Deus do céu, na sombra do Onipotente, no esconderijo do Altíssimo, tu desce. E aí tu não sobe mais, ninguém te vê mais e é o fim. O recado tá dado, não tem nada a ver. Quem não gostar que coma menos ou não coma nada. A palavra é essa, não tenho outra mensagem para transmitir. Andei, falei, preguei, mas aí o grande Deus dá essa mensagem, eu não tenho nada a ver. Receba. Se tu crê, tu vai ver a glória de Deus. Tu crê, tu entende que tu precisa ficar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, pronto. Então fica na sombra dele. Eita, lembrei aqui, ó, na sombra dele é forte. Fica na sombra dele.
E aí ninguém te toca, ninguém mexe, ninguém te destrói, ninguém danifica, ninguém acaba com o que tu tem. Receba essa palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo, ministro no nome daquele que nunca pecou, o nome dele é Jesus. Fica na sombra dele. Meu Deus, que Deus te abençoe. Meu pai, que palavra forte foi essa aí, Jesus? Tem nada a ver com esse negócio, é a mensagem. Glória, glória. Quem deseja receber uma mensagem dessa, foi forte, foi transmitida. Tem nada a ver. Quem deseja receber essa mensagem, DDD 81 99644 4777. Deus abençoe. Paz do Senhor, minha gente. A pregação hoje foi uma bênção, foi revelação, foi manto, foi pré. Aleluia! E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.